Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Stories na TV aqui na sua TV Metrópole. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um aspecto que eu, você, todo mundo tem, que é a criança ferida. Que criança é essa? Pois é, o nosso convidado de hoje vai falar muito sobre esse assunto para me explicar, para te explicar, para a gente entender melhor sobre essa criança ferida. É ele, Guilherme Achara, ele que é economista e terapeuta holístico, constelador, professor de constelação familiar. Achara, tudo bom, Achara? Tudo ótimo, Juliana. Lembro dos bons momentos da gente no nosso grupo, na nossa formação. Maravilha. E esse assunto, para mim, é um assunto essencial, porque no fundo, eu venho olhando para a minha criança ferida há muito tempo, né? E venho também passando isso para as outras pessoas, que para mim é um assunto essencial, é dos mais essenciais da nossa vida, porque ela mexe com tudo que a gente vive. Todos os aspectos, né? E Achara, que criança é essa? Que criança ferida é essa? Pois é, a criança ferida, na verdade, é uma metáfora para os sentimentos que nos abalam. Então, por exemplo, se eu tenho um pânico, se eu tenho uma dor, se eu tenho uma insegurança, principalmente as dores emocionais, né? Tudo isso é fruto dessa criança que foi maltratada na infância, né? Ela foi violentada, ela sofreu algum tipo de violência, ela sofreu preconceitos, bullying. Então essa criança está desnorteada, como a gente diz aqui, né? E a gente precisa realmente olhar para ela, porque isso tem cura. Isso aqui é a boa notícia, que essa criança tem cura. Existe uma luz no fim do túnel, né? Existe uma luz no fim do túnel. Por exemplo, quando eu olho para a minha criança, hoje eu vejo que às vezes ela está insegura em algumas situações, né? Toda vida que a gente sente certas inseguranças ou medos ou dores, essa criança está vivendo dentro da gente. No fundo, é bom também explicar que a criança ferida é simplesmente uma forma da gente de falar das nossas emoções, né? É um símbolo para nosso campo emocional. E esse campo emocional, ele sofreu muito na infância, porque, na verdade, nos 7 primeiros anos, principalmente, da nossa infância, a gente era só o emocional. Então, era muito vulnerável, era muito sensível. Então, tudo que toca a gente, alguma coisa, algum falar alto dos demais, pais, né? Tudo é demais. E aí isso fica impresso no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, no nosso coração, e aí isso vai abalando. Que até os 7 anos é onde a gente está programando essas memórias que vai definir como a gente vai reagir pelo resto da vida, né? Exatamente. Principalmente porque até os 7 anos a gente não tem uma mentalidade, não tem um corpo muito forte. A gente tem muito sensibilidade, e essa sensibilidade é muito vulnerável, para qualquer coisa abala. E toda impressão que veio toca você e fica registrado. E isso, muitas vezes, a gente tenta esconder, a gente tenta não ficar abalado, ou tenta, por exemplo, corresponder bem aos pais para não sofrer. No meu caso, por exemplo, eu tinha que ser um aluno nota 10 para não sofrer, né? 10 filhos, né? dentro de casa. Então, era a minha forma de sobreviver. Ser bonzinho. Ser o perfeito, o menino adequado. Ser o menino adequado, ser o menino perfeito. Só que depois de muitos anos, depois dos 28 anos, eu comecei a olhar para tudo isso e percebi que isso realmente me reprimia, me tolhia, né? Os sentimentos faziam com que eu estivesse sempre em situações de medo e de proteção. Até que, com muitos trabalhos que eu fiz e venho aprendendo e venho fazendo, eu pude realmente ficar mais em paz com a minha criança. E ela pôde corresponder ou responder a situações de vida com mais tranquilidade.
E a Chara, você falou aqui que geralmente essa criança ferida vem por conta desses abusos, desse bullying, mas pode existir também uma criança ferida por significados e interpretações que eu dei errados? Olhe, as interpretações elas já começam numa segunda etapa da vida, porque como a gente sente aquelas dificuldades, aquelas inseguranças, a gente tenta interpretar isso de várias formas, mas isso já é uma defesa mental. Na verdade, a gente não pode, não precisa interpretar assim o assado. Na terapia, a gente sempre fala, por que você está justificando isso? Porque, na verdade, a criança é para ser sentida. A cura da criança está no momento em que eu reconheço essa fragilidade dela e digo, agora eu sou adulto e agora eu posso olhar para você. Como a gente fala para uma criança, por exemplo, um filho pequeno, né? Isso é que é interessante. O filho pequeno é como se fosse uma nova chance da gente resgatar a nossa criança, curar a nossa criança. Por quê? Porque com o filho pequeno eu começo a perceber, né, eu tenho que ter mais cuidado com essa criança pequena, essa criança ferida. Ela, por exemplo, sofreu um acidente, sofreu uma queda, uma coisa bem simples. Se eu não estiver lá para apoiá-la, ela vai achar que aquilo é muito abandono, grande. Né? É um abandono, é coisa grande, eu vou morrer. Até essa sensação ela tem. Não tem ninguém por mim. E quando eu olho para essa criança e acolho essa criança, no fundo eu estou acolhendo também a minha criança interior. E a cura vai exatamente ser esse acolhimento. Na verdade, uma das minhas percepções trabalhando com trauma, né, nesses 40 anos, é que o acolhimento é talvez um dos maiores antídotos para curar a nossa criança e fazer com que os nossos filhos não sofram traumas, porque o trauma não é a queda, o trauma é ele não ter sido acolhido. No momento que ele tem essa queda ou esse bullying na escola e os pais dizem, meu filho, eu estou aqui com você, fique tranquilo, eu estou aqui. Esse bullying começa a se dispersar, essa ferida começa a se curar. Mostrar que está ali presente, né? Que tem alguém por eles. Esse é o principal fator de cura, tanto da nossa criança ferida, né? Até nas constelações a gente sempre coloca, tem alguém que poderia representar um recurso, um apoio, um suporte para você nesse momento, né? E aí a pessoa traz... quem não conhece constelação, a gente representa, né, as pessoas, a gente traz essa pessoa que pode ser um recurso, pode ser um apoio, e essa pessoa que está sentindo a ferida se sente muito melhor. Ela já se sente apoiada e pode atravessar essa ferida e pode curar essa ferida com mais facilidade. Agora, Chara, tem gente que sente esse abandono, né? E até tem os pais totalmente ausentes, se sente órfãos tendo pai e mãe vivos, né? Como é que essa pessoa faz para curar essa criança ferida? Isso é uma ótima pergunta. Quando a gente não pode realmente contar com os pais, e acontece, né? Os pais ou estão muito ocupados, eles pagam tudo na casa, mas estão muito ocupados e não dão atenção necessária para essa criança, esse apoio, esse acolhimento. Então, a solução é, no momento em que eu cresço, 25, 30 anos, e eu compreendo que eu tenho essa ferida e que os meus pais, por exemplo, né, não vão me apoiar, eu preciso ter consciência de que eu preciso me apoiar. E isso a gente inclusive, procura esse apoio muito com as pessoas da nossa família, da nossa futura família, por exemplo, a minha mulher, ou você, o seu marido, ou até os próprios filhos. A gente, às vezes, procura o apoio. Eu vejo muitos casos de pessoas, de pais que vêm, e quando eu olho para a situação deles, eu vejo, nossa, eles estão procurando o apoio no próprio filho, né? Então, amadurecimento significa
eu me responsabilizo por aquilo que eu sou e pelas minhas próprias feridas. Enquanto eu estiver achando que os meus pais devem me curar, ou meu marido ou minha mulher deve me curar, ou até meu filho deve me ajudar, eu não estou sendo um adulto responsável e consciente. Eu só vou realmente me curar quando eu tiver essa percepção, uau, agora eu posso olhar para mim, eu sou adulto, e eu posso curar a minha criança. Aí esse movimento vai acontecer. E engraçado que essa percepção da cura da criança ferida não tem a ver com a idade, né? Que às vezes tem uma pessoa que já tem uma certa idade, mas a criança ferida está ali ativa, e às vezes tem pessoas mais jovens que têm essa criança ferida mais curada, né? Tudo a ver. Por quê? Porque realmente depende, o trauma ou a ferida depende de como isso foi recebido, de como isso foi vivenciado, né? Muitas vezes, como eu falei, com o suporte dos cuidadores. Outras vezes por situações de vida, porque a pessoa já vem um pouco mais fortalecida na existência dela, né? A gente pode dar várias explicações para isso, né? Mas ela já vem com uma certa compreensão, um certo fortalecimento e pode ultrapassar por certas situações que outro não ultrapassaria, né? Então, realmente varia de pessoa para pessoa. É bem interessante a gente sempre pensar que o trauma não é o evento. Tipo, um acidente. Ah, não, aquele acidente, eu fiquei traumatizado. Não. Talvez você saia de lá, se tem várias pessoas dentro do carro, no acidente de carro, um pode ficar traumatizado, o outro não tem nenhum trauma. Porque depende da chavezinha que acessa, né? Depende dessa chave que acessa. Depende de muita coisa. Por exemplo, você ficar mais presente com você no momento que isso acontece, é uma chave maravilhosa para você também sair. Atitude, atividade. Por exemplo, tem gente que não tem atitude, tem outros que têm mais atitude. Se eu, no momento de uma situação, e o carro estava virado e eu tive que empurrar a porta e sair, essa pessoa não vai ter muito trauma, porque ela fez o esforço necessário para se salvar naquele momento, e isso talvez até fortaleça ela, né? Essa força que ela teve naquele momento. A pessoa não teve o estado de congelamento, né? Não ficou no congelamento. Ela não teve o estado de congelamento, exatamente isso. Tem outras pessoas que podem ficar completamente congeladas, petrificadas, e aquela impressão da petrificação vai ficar com ela a vida toda, até o momento em que ela tome consciência disso e, por exemplo, trabalhe o corpo, que a gente chama de trabalhar o somático, né? Eu, por exemplo, tenho uma formação, né? Estou no avançado de experiência somática, que é exatamente você trabalhar como curar essas feridas através de acessar o sistema nervoso. Só para você ter uma ideia, todas as feridas, elas se impregnam no sistema nervoso. Elas não se impregnam no cérebro racional, e sim no cérebro animal, que é aqui atrás. Então, essa impressão, ela fica lá no sistema nervoso. Só através de você acessar o sistema nervoso, e aí tem uma técnica específica de acessar o sistema nervoso, você pode ir liberando essas cargas traumáticas que ficam no seu corpo. Fica impregnado mesmo, Fica, né? impregnado mesmo. Ela fica como uma impressão, como se fosse uma tatuagem, só que no campo sistema nervoso e energético. E aí tem como tirar essa tatuagem, tem? Tem como tirar essa tatuagem. Uma das coisas assim bem simples que a gente pode dizer é trabalhar o somático. As sensações que você tem no momento em que essa ferida vem à tona. Porque essa ferida vem à tona, também é interessante observar isso, em diversas situações da nossa vida. Quando, por exemplo, se eu vou gravar isso aqui e tenho uma grande insegurança, a minha ferida já está ali. Ela já está, na verdade, ela pode vir pequena, mas se aumenta o medo, a ferida começa a aumentar. Eu vi esses dias um vídeo que uma mulher teve uma crise de pânico num voo.
E todo mundo tentando, os comissários tentando conter, acalmar ela, e ela em um estado de histeria, né? Aos gritos, gritando. Gente, ali, essa criança está muito ferida. Está muito ferida. Realmente aí você está no ápice, esses traumas fortes, esses pânicos, realmente são incontroláveis. Por quê? Porque você não se permitiu olhar para eles. Então, existe, de repente, uma situação nova na sua vida. Se eu não me engano, era a primeira vez que ela ia viajar de avião. Eu vi alguma coisa assim nesses dias também. E, de repente, ela não sabia que esse pânico estava tão dentro dela. E quando ela se viu nesse ambiente fechado, que ela não podia sair, de repente, essa energia, esse pânico vem e toma ela completamente. E realmente toma o sistema nervoso. Foge do controle da pessoa, né? Foge do controle. Se a pessoa, por exemplo, disser, não, tenha calma, isso aqui é um ambiente seguro, não adianta, porque ela já está tomada completamente por essa carga emocional, essa carga energética. Então, só com muita técnica é que você pode ajudar essa pessoa. Realmente precisa ser um terapeuta de trauma, de ferida, de ferida emocional, para poder tirar essa pessoa desse estado. Aí no foco tem que ir com o laserzinho certo para tirar essa tatuagem. Para tirar essa pessoa. E a presença, como eu ia falando, é das ferramentas principais. Por exemplo, olhe para mim nesse momento, né? Isso se não tiver tão já aumentado. Fique aqui comigo, né? Eu estou aqui com você. Olhe para mim, abra os olhos, né? Perceba o ambiente, perceba onde você está, perceba as pessoas. E aí, quando ela começa a se perceber naquele ambiente, aquela sensação começa a voltar. Então vai trazendo a pessoa para o momento presente, né? Porque a mente está longe, né? Está no passado. A mente está no passado. No momento que acontece uma situação dessas, toda a energia e a consciência dela estão no momento do trauma. Por exemplo, ela teve um pânico aos 5, 6 anos, que de repente ela tomou um susto em alguma situação. De centenas de situações, né, que você toma um susto, não sabe o que fazer e congela. Isso ficou no seu sistema e às vezes vem com 30 anos, com 40, com 50, que você recebe essa informação tão forte. A mesma sensação, é como se a pessoa estivesse vivendo aquela memória, né? Aqueles 6 anos. Então, no fundo, ela está lá com 6 anos de idade. Então, você precisa realmente trazê-la para a idade que ela tem aqui e agora. Aqui e agora, porque a mente acredita, né? Quando a gente está assistindo um filme de terror, embora a gente saiba que aquilo ali é ficção, a mente acredita e a gente se assusta, a gente tem medo, a gente tem pavor, né? Perfeito. Então, é treinar a mente para vir para o presente. É treinar a mente e o corpo. E o corpo, né? Principalmente. Né? A experiência somática, o nome já está dizendo, vem do soma, vem do corpo. Quando a gente percebe, claro que a mente ajuda, né, nesse processo, mas quando a gente percebe que o corpo, o sistema nervoso, ele está impregnado com aquela energia, com aquela carga energética, aos poucos você tem como voltar rapidamente. Se você já faz terapia e já é treinado, você rapidamente tem recursos. Uau! Eu estou me sentindo assim, o que eu posso fazer? Tomo consciência de mim, tomo consciência do corpo, sinto os meus 2 pés no chão, percebo a energia que está aqui agora, eu percebo o ambiente, opa, tem aqui umas luzes, e percebo cada detalhe. Tem um ambiente, tem um ar-condicionado, uma luz redonda, tem umas cortinas, uma porta de vidro, cada coisa eu me trago para aqui e agora. Aí, de repente, eu percebo que eu não estou lá. Eu estou aqui. Voltou, né? Eu voltei. Aí, aos pouquinhos, eu vou relaxando. E o meu sistema nervoso é mais ou menos isso. Ele diz, eu posso relaxar. Eu estou aqui num ambiente super seguro, não tem nada que me ameace nesse momento. No início da terapia, a gente sempre pede ao cliente, eu sempre peço ao cliente, que eu entendo do processo traumático, e digo, olha, dá uma olhada nessa nossa sala de terapia e perceba cada coisa, até às vezes, quando o cliente está com mais medo, eu peço, ande um pouquinho pela sala
percebendo cada coisa. Por quê? Porque eu quero que ele ande, que ele sinta os pés no chão e que ele veja que ele está num ambiente super seguro. Aí o que você acha? Como é que você se sente nesse ambiente? Eu me sinto bem, me sinto seguro. Aí eu disse, aí a gente pode começar. Enquanto isso, a gente não inicia porque ele veio, claro, quando o cliente vem com muita carga, e dá para notar claramente que ele está com medo muito grande, até o medo de estar ali ele está sentindo, né? E aí a gente precisa ter paciência para realmente deixá-lo totalmente em contato com ele, com a cadeira, com o corpo, com a sensação, com o olhar. Aí a gente começa a terapia. Só pode tratar também no estado de presença, né? Só pode tratar no estado de presença. Quando você consegue, esse é um terapeuta alemão que é meu professor, que sempre fala, quando você consegue trazer o cliente para o estado de presença, 50%, 60% do problema já está resolvido, né? Por quê? Porque todo o problema, exatamente, ele está perdido no passado, em sensações do passado. Ele está vivendo algo que não está acontecendo agora, mesmo na vida cotidiana dele. A gente também chama isso, né, tem outra terapeuta alemã também que chama isso de transe. É como se você estivesse vivendo num transe. Tem uns transes mais fortes que a pessoa parece um robô mesmo, né? Às vezes a gente nota que a pessoa realmente parece assim, um robô que está fazendo tudo automaticamente. E tem os transes normais, que a pessoa aparentemente está tranquila, mas ela pode estar em transe também. Por quê? Porque o automatismo, a pessoa viver no automático, é que mostra que ela está nesse transe. Ela não está aqui agora, ela está em algum momento, em algum outro lugar. E boa parte das pessoas vivem assim, né? Eu acho. Tem muita gente que vive nesse estado repetitivo, que até vai se entupindo de atividades para poder nem estar pensando no que fazer. Eu vou trabalhar tantas horas por dia e estou no estado de automático para não sentir. Exatamente. Isso é um ponto muito importante também que você levantou. Isso é totalmente verdade. Muita gente, mas é muita mesmo, vive nesse estado de transe, de não presença, exatamente para não sentir. Aí a minha pergunta é, por que a pessoa não quer sentir? Né? E a resposta é bem simples, porque ela quer evitar as dores da criança ferida. Essas dores são tão pesadas, né? São profundas, né? Profundas, né? Que de repente você não quer olhar para elas, você não quer vivê-las. Mas infelizmente a gente tem que dizer que a cura só acontece quando você tem coragem de olhar. Né? Dói, mas vale a pena, né? Dói, mas vale a pena. E essa dor é muito menor do que a dor da evitação. Isso também é importante dizer, porque quando a gente evita, a dor é muito maior. Por quê? Porque a gente vai ser engatilhado nessa dor a todo momento. Por exemplo, uma briga de relacionamento. Por exemplo, uma briga ou uma situação difícil com o filho, ou uma situação difícil no seu negócio, ou uma morte de alguém na família. Aí, de repente, dispara todo esse sofrimento, todo esse sentimento. Se você não está olhando para ele, todos esses sofrimentos ele lhe tomam. E essa dor vai ser constante. No momento que você olhar, ok, eu vou olhar para essa dor, é incrível como ela já diminui. É inacreditável. Eu vejo isso todo. Eu também sou terapeuta de constelação familiar, né, como você sabe. E todas essas dores, quando a gente coloca alguém que represente essa dor e a pessoa consegue olhar para essa dor, imediatamente, né, a gente faz, talvez, coloca alguém para ser o suporte dela, ela olha para a dor e diz, nossa, já diminuiu. Né? Só em olhar, a dor já diminui. É impressionante. Às vezes aquele trauma só quer ser visto para ir embora, né? Esse é o grande segredo. No fundo, o trauma só quer ser visto. E esse visto, ele tem um pouco mais, por quê? Porque é ser sentido, né? A gente se abre para ver, olhar
e sentir aquilo que é a nossa criança ferida. É quase como se a gente representa a criança ferida, é como se ela dissesse, eu preciso que você me olhe, eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu suporte. Claro que esse pai ou essa mãe ou esse cuidador, eles estavam tão ocupados que eles não conseguiam olhar para essa criança. Ela se sentia só, se sentiu abandonada. Aí qualquer trauma numa situação de abandono é terrível. Qualquer coisa que aconteça, por exemplo, na escola, um bullying. Se você sente que os seus pais não estão com você, aquele bullying vai se perpetuar. Aquela dor vai lhe perpetuar. Se torna uma dor gigante, né? Ela se torna gigante. Ela vai crescendo e crescendo. No momento em que você, mesmo adulto, representando, né, como a gente faz nas constelações, coloca alguém para representar o seu pai, e você diz, eu só quero que você olhe para mim. Eu preciso que você olhe para mim. Imediatamente, se o pai está lá olhando para ela, ela já se sente melhor. E essa dor, essa ferida já começa a se curar. Achara, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre essa criança ferida, porque a gente vai agora para os comerciais e depois a gente volta para falar muito mais sobre isso. A gente espera, já já. Quer fazer seu podcast ou projeto audiovisual e não sabe por onde começar? A Luminous Play tem toda a estrutura de estúdio, equipamentos e suporte para dar um play na sua ideia. Conheça nosso trabalho e agende uma visita. Acesse @Luminous Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminous Play, dando um play na sua ideia.